Que privilégio estar aqui com vocês. Que privilégio, né? Eu estou me sentindo muito honrada, né? A pastora Tatilane, quando me fez o convite. Que aí põe a água aqui também. Eu vou passar o fio aqui. Eu confesso que eu tremi e temi, porque eu sei que um evento desse tamanho, ele, além de ser trabalhoso, a gente sabe que cura mesmo muitas mulheres, mas a gente também sabe o quanto que o inimigo luta para a gente não estar aqui, sendo curada. Porque cada uma de nós curada representam famílias curadas. Porque a gente sai daqui para quebrar ciclos. O que aconteceu hoje de tarde aqui nessa piscina foram ciclos quebrados. Pode ter certeza que correntes caíram no chão. Quando mulheres se derramaram ali dentro daquela piscina, pode ter certeza que não foi somente um banho de água, foi um ato profético. Eu tive a oportunidade de abraçar algumas e dizer isso para elas. Aproveite esse momento, porque é um ato profético. Faz isso por você. E elas se derramaram ali. Então, são mulheres, não são só mulheres aqui, são famílias que vão sair daqui curadas. Inclusive a minha, porque todas nós que ministramos, a gente também precisa ser curada, né? A gente precisa de cura. Então, me senti muito honrada de estar aqui, para poder falar um pouquinho com cada uma de vocês. E eu fui convidada, assim, com algo muito especial, e eu acho que eu tremi as bases, pastora, porque, realmente, falar do casulo, falar sobre o tema que a gente vai ministrar aqui hoje, me chamou a atenção, porque eu precisei retomar a minha história, para eu poder entender o sentimento que muitas talvez vão sentir aqui nessa noite. E a gente vai... O tema, né, de toda essa ministração é transformação no secreto. Mas é de um momento que ainda nós estamos dentro dos nossos casulos. E quantas de nós que estamos aqui nessa noite, que estamos dentro do casulo? Mas eu tenho a certeza que as irmãs que vieram antes ministrar devem ter falado dos processos. Porque a metamorfose são processos mesmo, que nós enfrentamos. E tem algumas que estão no casulo, tem algumas que já estão com as asas por aí afora voando. Mas eu posso até pensar aqui que a maioria de nós estamos num processo de casulo. Mas hoje nós vamos sair, com certeza, desse processo para um processo novo. E todo processo é difícil, mas é importante. Então, eu quero falar sobre esse processo primeiro do casulo, e eu quero falar sobre esse momento do casulo, onde ninguém nos vê, e nós acabamos de cantar agora. E o casulo é um lugar de silêncio. Casulo é um lugar onde a gente se encaixa ali por alguns motivos. O primeiro deles é para se esconder mesmo. Sabe assim, quando a gente não quer mais contato com ninguém, porque a gente precisa se esconder. Às vezes não é nem se esconder do outro. Às vezes é porque a gente precisa se esconder da gente. A gente não consegue dar de cara com quem a gente é. E aí, eu comecei a pensar sobre esse silêncio, onde ninguém nos vê, ou às vezes a gente não quer se ver. Mas é um lugar onde, muitas vezes, a gente também não se reconhece. A gente não sabe quem a gente é mais. E eu sei que vai ser um pouco difícil esse momento em que a gente vai ministrar, essa parte do casulo, mas é muito importante essa reflexão, porque vai nos levar de volta para dentro, para a gente olhar e se identificar com quem realmente a gente é. E aí eu quero te chamar hoje aqui, primeiro para pensar sobre
quem é que eu sou quando ninguém nos vê, que é o momento do nosso casulo. Quando eu orei, pedindo para Deus me direcionar nesse contexto, Deus falava comigo sobre mulheres viúvas que entram nos seus casulos. E muitas vezes elas entram nesse lugar e elas dizem: é aqui que eu vou ficar. Tem mulheres que os maridos foram embora, partiram com outras. Tem mulheres aqui que simplesmente têm, a gente ouve falar, né? Elas são viúvas de maridos vivos. E elas entram dentro desses casulos. Existem mulheres que não se sentem mulheres. E elas batem, às vezes, no peito e falam: eu sou o homem da casa. Eu faço. Eu resolvo. Eu coloco as coisas em ordem. Elas simplesmente entram nesse lugar e perderam, né, e se descaracterizaram de ser quem realmente elas são. E hoje nós vamos fazer essa reflexão. Quem é você nessa noite? Que casulo você decidiu entrar e permanecer? Tem mulheres aqui, mães solteiras, que se sentem desprezadas, que se sentem abandonadas, rejeitadas, que simplesmente falam: eu não sirvo para ninguém, então vou ficar nesse lugar. Tem mulheres que decidiram entrar numa cadeia, no seu próprio cárcere, porque elas não reconhecem mais a sua história. E hoje, esses exemplos são para você começar a abrir aí um pouquinho da porta do teu coração e pensar sobre esse lugar que você decidiu entrar, ou que às vezes nem decidiu. Quando você viu, você entrou. Então, eu vou te contar uma história de um casulo. Em 1990. Tem alguém aqui que vai se identificar. Porque hoje eu abracei uma jovem e eu falei para ela: você é a representação da minha filha. E eu nem imaginava que as coisas iam tomar esse curso. Ela tem na perna o ano 1990. Na sua perna. Quem que é essa moça? Ela está ali. É a Bruna. Vou contar a história, tá, Bruna? Que você não conhece. O ano foi 1990, do nascimento da minha filha. E eu fui mãe solteira. Eu fui desprezada, colocada em descarte, eu fui zombada e deixada de lado. E precisei ser muito forte para seguir com aquela pequena criança. E eu decidi entrar num casulo naquele ano. E eu disse para mim mesma e disse para minha própria filha: homem não presta.
Talvez algumas de vocês vão estar se identificando. Pois bem, eu tive a minha filha em 1990 e decidi seguir aquela vida dura de mãe solteira, né? Na época eu trabalhava numa empresa super bacana e eu tive a minha filha no hospital, até bacaninha. Quem conhece bastante a história aqui, tem algumas pessoas que conhecem a minha história. E a minha filha cresceu sem o pai. Eu me casei, né, de novo. De novo não, eu me casei, na verdade, né? 2 anos depois eu conheci o meu marido. Não vou contar essa parte do meu marido, que é uma outra história, mas que também importa, é super importante. O meu marido é um homem de Deus, um companheiro, um super companheiro. Mas eu cresci, ele cuidou junto comigo da minha filha e foram anos de dor. Porque chegava o dia dos pais, cadê o meu pai? E eu estava lá, no lugar, ocupando o lugar do pai. Essa ministração de hoje de tarde foi muito importante, porque a gente precisa entender que pai e mãe é muito importante na nossa vida. E quando a gente se desprende de algumas correntes que nos envolvem ao longo da vida, e a gente precisa entender isso. A gente tem que se desprender para a gente poder voar, que é o que vocês vão fazer. Não sei se é hoje ou se é amanhã, mas vocês vão entrar nesse processo da metamorfose, que é o nosso tema. E foram muitos anos de me posicionar no lugar do pai. Mulheres, mães, sejam simplesmente mães. Ah, mas o meu filho, a minha filha não tem pai. Tem pai, sim. Como que ele nasceu? De onde que ele veio? Esse pai deu vida, ele colocou lá a semente dele. Então, ele é importante. Ah, mas eu fui desprezada, eu fui jogada fora. Não importa. Esse homem é o pai. Eu não conheço, mas existe um pai. E foram muitos anos de luta mesmo com isso. Porque a rejeição bateu na porta dela, da minha filha. E aos 15 anos, a minha filha chegou em casa, já com um recado da escola, que ela não ia poder entrar. Eu tive que ir lá. E cheguei lá, fiquei sabendo que a minha filha tinha feito uso de uma bala. E faz tempo isso. Era uma bala de cocaína. Esse processo começou assim. Dali em diante, ela foi expulsa de uma outra escola. O que foi? A sua filha estava trazendo álcool para dentro da escola. Aí já estava numa escola já mais distante, saiu de lá também. E foi um processo. E quando eu vi, a minha filha já estava dependente de álcool, drogas e vários outros tipos de substâncias. Nesse momento, já estávamos em 2009. E a minha filha passou pela primeira internação dela. Hoje eu estava falando da Missão Sena para a irmã Célia, né? As meninas que vieram comigo. E eu entrei, nesse momento, dentro de um casulo. O casulo da vergonha. Talvez alguma mãe vai se identificar aqui. A minha filha ficava na rua jogada, no chão, passava dias sem a gente saber onde ela estava.
meses. Eu entrei no processo de casulo. Mas uma coisa eu tinha certeza. Deus vai mudar essa história. Porque Deus é um Deus que muda histórias. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui se identificando com isso. Meu marido é alcoólatra. O meu filho usa alguma substância. Não existe nada que seja impossível para Deus. Eu entrei nesse casulo na primeira internação. E a primeira coisa que eu fiz, a gente tinha o ministério, né? A gente estava numa igreja, conduzindo uma igreja. E a primeira coisa que a gente fez foi, nos retiramos de tudo e entramos naquele casulo. A gente só ia para clínicas de recuperação. E nessa época eu lembro que algumas pessoas falavam, poxa, mas e a igreja? Os membros da igreja. E a gente dizia, nós não somos responsáveis pelas pessoas, porque Deus é aquele que cuida das almas. Eu também era uma pessoa que precisava de cura. Estava doente. E a minha filha ficou 1 ano internada, saiu daquela clínica e ficou 7 anos limpa. E no ano de 2017, parece que as coisas ficaram piores. A minha filha recaiu. E dessa vez foi diferente. Ela foi direto para o crack. Dia 12 de junho de 2017, eu já estava completamente dentro de um casulo. Se vocês me encontrassem na rua, vocês iam ver essa graça aqui. A irmã Célia está aqui, ela sabe, acompanhou de perto. É essa graça que você encontrar. Talvez eu chorasse um pouco, né? Mas eu sempre estaria assim. Eu sei que Deus tem um caminho. E eu quero te chamar a atenção nessa noite que Deus ele tem um caminho de saída desse casulo. Porque não existe para Deus história que possa ficar somente ali dentro desse túnel. Sempre tem uma saída. Casulo não é um lugar só de ficar prostrada. Casulo é lugar de aprendizado. Casulo é um lugar de você ter um encontro com Deus. Casulo é lugar de estratégias. Mas também a gente tem medo. Porque o casulo é um lugar tão escuro. É um dos cantos mais escuros que a alma humana pode entrar. É um lugar onde a gente não consegue enxergar a saída. A gente olha para aquilo e fala, não tem como. Não tem amanhecer. Não vai ter a oração do outro dia. Eu não vou conseguir sair desse lugar. E tem muitas mulheres que talvez vão se identificar, porque às vezes, muitas vezes, eu também cheguei a entrar em depressão e ficar prostrada na cama, de não querer sair dali, daquele lugar. Nessa época, eu ainda morava em Taipas. Quem conhece Taipas aqui? Um monte, né? E, naquele momento, eu entrei em depressão, mas eu tentava me manter de pé. Na oração, no jejum, no louvor. Vamos embora. E aí veio a 2ª internação, a 3ª, a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 20ª, 28ª. 32 internações. 32 internações. Eu já estava na faculdade, aqui as meninas, tem 2 amigas aqui da faculdade comigo, e elas me acompanharam, a Lu principalmente.
De eu estar na faculdade, estudando, e chegar a notícia. Olha, eu sou um taxista, sua filha está aqui comigo. Aonde que é, moço? São José do Rio Preto. Eu vou aí. Vou chegar de madrugada, mas eu vou. Larguei tudo lá, vamos embora. Dias de dor, irmãs. Dias de choro. Dias de medo. Porque eu achava que não ia ter mais o dia seguinte. E às vezes nem queria ter. Doeu. Entrei no casulo a ponto de pensar, eu não quero mais viver. Não que eu fosse me matar, mas eu não tinha vontade. E não que eu não tivesse amigos, pessoas próximas, quantas pessoas perto? Quantas? Mas aquele lugar, certo dia Deus falou comigo e falou, esse aí não é o seu lugar. E eu quero te chamar a atenção nessa noite que Deus, Ele está querendo dizer para nós, não importa o tamanho da dificuldade, esse lugar de dor, de medo e de vergonha, não é o seu lugar. Deus tem um lugar para você. Você não vai ficar parada nesse lugar. Porque não é isso que Deus quer. E quando foi... Já tem 2 anos. A última vez eu falei, agora chega. Eu não vou mais na Cracolândia. Vocês não sabem o que é. A irmã Célia sabe, a pastora Tatilane já foi também comigo. Procurar um filho na Cracolândia. Você vai de um em um. Eu vou fazer... Cadê as meninas da dança? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou usar o material delas, mas eu queria umas 2, aqui ou 3, para me ajudar. Só para encenar aqui. Pode ser qualquer voluntária, pode vir. Nós é nós? Fica assim, meio chinfrado mesmo, não tem problema. Só para a gente mostrar que é uma coisa descaracterizada. Vocês estão lindas. Às vezes eles ficam em sacos plásticos que ficam assim na parede. E quantas vezes eu entrava debaixo daqueles saquinhos, a minha esperança era de encontrar. E aí eu fazia assim. Minha filha. Você viu minha filha? E com a foto aqui. Você viu? Só que aqui são 4. Agora a Cracolândia está vazia, para a glória de Deus. Naquela época tinha, sei lá, multidões de homens e mulheres. Muitas vezes os nossos filhos, sobrinhos, amigos, como lixos da sociedade. Ninguém vê. E eu entrei nesse casulo. De saquinho em saquinho, de monte em monte de pessoas, com a foto. Você viu minha filha? E era tão fácil de identificar ela. Tão fácil. Porque ela tem uma tatuagem também no braço. E não tem tantas mulheres assim. A maioria são homens. Tem bastante mulheres, mas a minha filha é muito expressiva. Não é? Quem conhece sabe como que ela é. Ela é bem expressiva. Não tem como. Quem conversa com ela, vê ela uma vez, não esquece mais. Ela é uma graça de pessoa. Procurava. Olha, eu vi sua filha. Eu vi. Ela passou ali, ela passou lá. Eu achava.
Às vezes ela fala para mim, mãe, como que você conseguiu? Eu achava. Biqueiras e biqueiras de Taipas, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato. Conheço cada um. Eu estava dentro do casulo. Poucos sabiam, mas eu estava lá. E às vezes saía suja, fedendo daquele lugar, ia para a igreja, ia cuidar de vidas também, mas eu estava no casulo, precisando de ajuda. Eu não sei qual é o casulo que você está. Eu não sei onde é que dói em você. Mas, há 2 anos atrás, um pouquinho antes disso, Deus usou uma pastora chamada Vera, que eu nunca vi ela pessoalmente. Não sei, de repente ela não está aqui, não? Vera, você está aí? Nunca vi pessoalmente. Ela me ligou, não sei como ela conseguiu meu telefone, e ela tomou conhecimento da história. Minha filha estava mais de mês fora de casa, e recebi a ligação falando o seguinte: Deus está estourando o cativeiro. E ela vai chegar. E naquele dia eu tinha me preparado já qual era o lugar que eu ia buscá-la. Eu vou me preparar para saber que lugar que eu vou. Porque vocês não se enganem que eu sou essa pessoa assim, mignon. Se eu chegar numa biqueira para procurar alguém, eu vou chegar de outro jeito. E eu já chegava mais ou menos assim. E aí? Onde está minha filha? Era mais ou menos assim. E nesse dia eu não fui, mas eu estava já pronta, paramentada, já para ir naquele tom. Só que aí, quando eu recebi essa ligação, eu estava no fundo da minha casa, do lado de fora. Eu falei para meu marido, não vamos mais. Por que não? Eu falei assim, porque essa pastora me ligou e falou que Deus está estourando o cativeiro. Mas não demorou assim 20 minutos. Bateu palma na minha porta. Eu estou batendo palma porque foi isso que aconteceu, tá? Bateram palma no meu portão. E aí veio aquele moço. Trouxe a sua filha. Estava muito suja. Estava muito ruim. Então, eu fui lá, limpei, dei banho, cuidei, e internei. E dessa última vez, eu falei para ela, e falei para mim mesma, que nunca mais eu ia procurá-la. Eu já estava assim há algum tempo sem procurar, porque eu tenho uma psicóloga da TCC aqui chamada Luciana, que me ajuda muito nisso, e ela tinha me dado ali um reforço, e a gente precisa de reforço. Dentro do casulo, a gente precisa de reforço. Então, eu falei, nunca mais. Eu não vou mais buscar, procurar, eu vou internar, mas eu não vou visitar, eu não vou mandar roupa, não vou fazer nada. Eu vou simplesmente deixar lá. Cansei. E ela ficou lá. Dessa última vez, ela foi parar no hospital psiquiátrico muito bom, chamado Bairral, que fica em Itapira. E lá começou o processo do casulo dela. Porque o meu já estava terminando. Eu não ligava, eu não mandava carta, eu não recebia ligação,
A assistente social me ligou. Escuta, sua filha está precisando de escova, de dente, pasta, sabonete, calcinha, sutiã, não sei o quê. Sabe o que eu falei? Na rua não tem nada disso. Então ela vai ficar sem. Nossa, mãe, mas nem uma escova de dente? Falei, na Cracolândia não tem escova de dente. Não tem pasta. Não tem sabonete. Não tem banho. Mas a senhora vem visitar? Também não. Hoje a ligação da Ingrid. Não vou atender. A senhora pode ligar para ela, então? Não tem ligação. Cartas começaram a chegar na minha casa. Eu até achei esses dias. Nunca teve uma resposta. E lá ela ficou. Todas as outras vezes ela ficava 9 meses ou 1 ano. Teve internações que foi assim, vapt-vupt, por isso que deu 32. O hospital me ligou. Escuta, já se passaram 4 meses, a sua filha vai ter alta. A senhora pode vir buscar? Eu falei, não, eu não vou. Eu não faço parte desse lugar. Eu sou mãe. E é aqui que eu vou ficar, esperando ela voltar. Mas, mesmo assim, eles falaram, a gente vai transferir ela até o hospital Cratode, e lá ela vai sair sozinha. Então, eu decidi com meu marido, eu falei, vamos lá, porque a miolo da Cracolândia é capaz que ela saia e tenha a recaída novamente. Então, eu fui. Não demos uma única palavra. Ela entrou no carro, ela perguntou, posso voltar para casa? Eu falei, lá é a sua casa. Ali era a mãe. Porque ali eu estava com a minha filha. Eu não queria voltar com a doença para minha casa. Eu queria voltar com a minha filha. Eu não queria visitar uma doença ou visitar a dependência. Eu não queria. Eu queria ver a minha filha de volta. Então, ela voltou sem saber mais qual era o lugar dela. Eu sabia já qual era o meu. Mas ela ainda não sabia qual era o dela. E as coisas foram se ajeitando. E aí, um dia ela falou, mãe, não dá para ficar desse jeito. A gente precisa conversar. Eu sei que você não confia mais em mim. Mas a gente precisa voltar a falar. Como é que a gente faz? Eu falei, existe um tripé. Alma, corpo e espírito. Se esse tripé não fizer parte da tua caixinha de socorros, da tua caixinha de socorro, não vai rolar. Falei, terapia, medicamento, Jesus, tudo isso é importante. Para quem acha que é só cuidar da alma, que já está bom. Às vezes a gente precisa de tomar alguma coisa. Às vezes a gente precisa de usar o recurso que Deus nos deu. Por isso que temos tantas psicólogas, tantos psiquiatras. Ninguém acredita muito nisso. Principalmente no povo cristão. Acha que é só ir para a igreja, dobrar o joelho e orar. Existem recursos que nós precisamos utilizar. E aí ela falou, eu entendi. Eu aceito. Eu topo. Eu sofri muito lá. Fiz para ela. Eu também. Em outro momento a gente fala sobre isso. Vamos para o tripé.
seja qual for a dificuldade, seja nossa, seja da nossa família, seja dos nossos filhos, seja qual for o tipo de adoecimento, seja qual for o tipo de situação, o tripé funciona. Se você cuidar só do corpo, ir bonita para a igreja, isso é ótimo, isso é lindo. Mas somente isso não funciona. A gente precisa ter o tripé. Então, ainda sobre o casulo, ele é um lugar invisível. Mas é nesse lugar que Deus nos vê. Quando a minha filha topou esse tripé, tudo caminhou. E o processo do casulo dela começou. Lentamente, ela foi saindo também desse lugar. E tudo começou, sabe aonde? Perdoar o pai que ela achava que nunca teve. Foi desse lugar que nós nos retiramos do nosso casulo. Quando eu consegui reconhecer a paternidade de alguém. E quando ela, através da minha aceitação, entendeu que ali ela também tinha um pai, ela entendeu. E ela está bem agora, para a glória de Deus. Está estudando muito, está fora daqui de São Paulo. Está feliz, está cuidando da vida dela. Mas eu quero te chamar a atenção que esse lugar de transformação, né, que a gente se coloca, nesse lugar secreto, que é o casulo, Deus, Ele não tem plano de nos deixar parados nesse lugar. Então nós vamos se colocar de pé. Eu quero te chamar a atenção nessa noite que nesse lugar, a qual você talvez tenha vindo para cá, pensado, eu vou lá para ver o que vai acontecer. E esse lugar é lindo. Mas o lugar mais importante está dentro de você. Quando você se permitir a se posicionar no lugar que Deus ele tem para a sua vida. Porque eu estava no lugar errado. Eu estava no lugar do medo. Eu estava dando corda somente para o adoecimento da minha filha e deixei de viver a minha história. Mas quando eu comecei a viver a minha história, Deus começou a confiar e acreditar em mim. Que eu não ia ficar parada, transitada naquele lugar. Porque Deus, Ele deseja tirar a gente desse lugar escuro. Desse lugar invisível, desse lugar que dá medo. E Ele quer nos colocar num lugar consciente. Nos trazer, através desse testemunho que eu trouxe aqui, para que você traga consciência. Que muitas vezes, muitas de nós, ficamos paradas no lugar. Mas Deus não tem paralisia para nós. Deus, Ele tem trajeto. Ele tem caminho. E a lagarta, né? Ela vai fazendo ali os seus caminhos. Até que ela vai depois se transformar. E eu acho que hoje nós estamos aqui nesse lugar. Lugar de transformação. E talvez você esteja hoje ferida. Talvez você tenha dito, Deus, eu não consigo mais enxergar o futuro. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Deus já está do outro lado te esperando no futuro. Assim como Deus fez comigo. E a minha filha está em processo de cura. E ela fala isso todos os dias.
Só por hoje, porque ela vai no NA. Só por hoje. É mais um dia. Então eu quero te convidar nessa noite a viver esse só por hoje, desse casulo. Porque ele acaba. E amanhã chega. Eu vou convidar vocês para pegarem os seus ursinhos, seus bichinhos de pelúcia. Você vai pegar teu ursinho e eu quero que você feche teus olhos agora. Tem uns ursinhos pequenos, tem uns ursinhos grandes. Tudo bem aí com os ursinhos? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês. Eu quero que você pense. O que dói? Aonde dói? Que casulo você entrou e que talvez você não consiga mais enxergar a possibilidade de saída. O que está doendo nesse momento? Que lugar de solidão talvez você tenha entrado? Talvez mulheres que entraram mesmo num processo de depressão, de medo, de vergonha. Talvez o inimigo tenha colocado pensamentos que você não consegue mais ser esposa de um alcoólatra, de um drogado. Você não consegue mais ver o futuro do teu filho, que já está numa trajetória bem longa, num processo de talvez uso de substâncias. Talvez você esteja tão envolvida com esse casamento que parece que não caminha para nenhum lugar. E aí você diz: eu vou ficar nesse lugar aqui mesmo, tá bom para mim. Nada mais acontece. Eu vou ficar aqui, nesse vazio, nesse escuro, nesse lugar sombrio. Deixa eu aqui mesmo, eu não quero ver ninguém. Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Qual foi a dor que você trouxe para esse lugar? E talvez você esteja inquieta, fingindo que isso não é dor. Porque quantas vezes a gente tem mania de fingir que não está sentindo dor? Nós evangélicas às vezes não sentimos dor. Nós somos mulher de Deus demais para sentir dor. Aonde é que está doendo? Aonde é que está doendo? Será que você veio para cá enferma? Talvez você tenha uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Talvez um câncer. Talvez um problema ministerial, que você fala: eu vou largar tudo. Ninguém me reconhece. Ninguém me vê.
Talvez você esteja com vergonha. Não, eu estou com vergonha. Meu marido me trocou. Deus tem um lugar de saída para você. Eu vou pedir para você abraçar bem esse ursinho. Estou segura. Abraça bem, abraça. Abraça esse ursinho. Estou segura em ti. E eu vou dizer para você por que eu escolhi o ursinho. Teu abraço. Porque é o lugar da infância, da onde nós, a maioria de nós carregamos tantos traumas. Porque alguém nos tocou, porque alguém nos traiu, porque alguém nos abandonou, porque alguém nos excluiu, porque alguém simplesmente nos desprezou ou nos rejeitou. Mas abraça. Abraça bem ele. E eu vou falar para você, esse ursinho é a representação de você. Então eu quero que você abrace com todo carinho. Abraça você. Se permita ser abraçada por você quando parece que todo mundo deixou você para trás. Porque no casulo é o lugar onde a gente se sente sozinha, solitária. Entramos num processo de solidão profundo e muitas vezes a gente não quer sair de lá. A gente não quer o abraço de ninguém. E hoje você foi convidada para vir a esse lugar, para você ter um encontro com você. Então abraça. Fala para você o que você precisa ouvir de você, que você faz tempo que, ou talvez nunca tenha falado. Então você vai dizer assim: oi, fulana. Não sei o seu nome. Você vai dizer: oi, eu te abraço, eu te acolho, eu estou aqui, eu não quero abandonar você. Eu decidi vir para esse lugar para ter um encontro com você. Então se acolha nesse lugar. Se acolha nesse lugar. Porque Deus, Ele não tem um lugar de solidão para nós. Deus, Ele tem um lugar de cura. Deus, Ele tem um lugar de solitude para as nossas vidas. Deus, Ele tem um lugar secreto, onde nós vamos sair transformadas. Nós podemos até estar no casulo, mas nós vamos sair daqui entendendo que esse não é um lugar de parada, é um lugar de passagem. E você vai passar por esse lugar sim. Dói sim, dá medo sim, dá vergonha sim, mas você não vai ficar aí. Porque agora você se fortaleceu em quem você é. Você se fortaleceu reconhecendo posicionamentos diferentes aqui nesse lugar. Você está recebendo recursos para você sair daqui. Você abraçou hoje o seu pai, você abraçou hoje a sua mãe, e agora você abraça você mesma, para você sair fortalecida desse lugar. Deus quer te levar para um lugar de solitude. E Ele quer revelar propósitos. E Ele quer retirar essa dor. Porque Ele tem plano.
esse lugar de espera, de silêncio e de dor, aonde nós entramos nesse casulo, Teus braços é o meu descanso. Deus, Ele quer devagarinho tirar você Braços é o meu e te conduzir a um lugar secreto, Em teus braços é o meu de amparo, descanso. de abraço, Em teus de aconchego. braços é meu descanso. E Deus, Ele nos trouxe aqui para dizer: eu estou com você. Você não está sozinho. Oh, tu estás comigo. Quantas vezes eu pensei que estava sozinha. Estás comigo. Deus está com você. Oh, não estou sozinho. Deus está com você. Não estou sozinha. Quanto mais você ouvir a voz de Deus nessa noite, mais abrace você. Acolha você. Diga palavras de força. Diga para você mesma que você não vai se desamparar. Eu estou contigo. Às vezes, Deus quer moldar a nossa fé. E talvez Ele tenha nos levado para esse lugar, ou permitido que a gente entrasse nesse lugar, porque Ele quer realmente nos ensinar um caminho diferente de tudo que a gente viveu. Esse silêncio, ele vai acabar. Essa noite escura vai se findar, porque Deus tem um novo amanhecer para nós. Em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Abrace. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E Deus te abraça nessa noite. Em teus braços